Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo, porque hoje teremos Botafogo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, partida que será realizada no estádio Newton Santos. Vamos falar tudo sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos atualizar também as últimas informações sobre o nosso Vasco da Gama, dar uma olhadinha na tabela, do Campeonato Brasileiro após os jogos de ontem. O Vasco tem a possibilidade de sair do Z4 nessa rodada, mas para isso, é claro, tem que vencer o Botafogo e torcer também por uma combinação aí de resultados. Enfim, vamos falar muito sobre o Vascão. Tem notícia do Sub-20 também, o Vasco acertou aí uma contratação para a sua categoria de base. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando o like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e começa esse vídeo aqui falando de uma notícia para as categorias de base, O Vasco fechou a contratação de um atacante, mas é para a base, não é para o elenco profissional. A informação é a seguinte: o atacante Juliano Dota, que tem 17 anos de idade, fechou com o Vasco da Gama. Ele é um centroavante de área e se destacou no Campeonato Paulista Sub-17, fazendo muitos gols com a camisa do SCA Brasil, time cujo o dono e presidente é o Edmilson, pentacampeão com a seleção brasileira. É um atacante que tem muita mobilidade e é um bom cabeceador. Então, Juliano Dota, destaque do Paulistão Sub-17, foi contratado aí pelo Vasco da Gama para as categorias de base. Só dando uma pincelada aqui, A gente sempre tenta trazer algumas informações também das categorias de base. Ontem o Vasco garantiu a sua vaga para a final do Campeonato Carioca, Vai enfrentar o Flamengo. O Vasco derrotou o Botafogo em São Januário por 1-0 e garantiu a sua vaga aí para a final do Campeonato Estadual. Então a gente sempre tenta dar uma pincelada também aqui para a galera que gosta de acompanhar as categorias de base do Vasco também ficar bem informada. Enfim, vamos aqui pro futebol profissional, E vamos de tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco não tá nada bem, é o 18º colocado, situação muito complicada, mas o Vasco pode sair da zona do rebaixamento caso vença o Botafogo hoje e a gente tenha uma combinação de resultado. A tabela tá aí na sua tela. O Santos tem 13 pontos, em 13º, O Corinthians é o 14º com 12 pontos. O Bahia perdeu ontem, também tem 12 pontos. O Cuiabá, 16º, primeiro fora, tem 12. O Goiás, que é o primeiro dentro da zona, tem 11 pontos. O Vasco, em 18º, tem 9. O América tem 8. E o Curitiba tem 4 pontos. Vamos lá. O que o Vasco precisa fazer para poder sair dessa zona da confusão nessa rodada, O Vasco precisa vencer, que aí o Vasco de 9 pula para 12 pontos. E vai precisar também torcer por um tropeço do Goiás, O Goiás vai enfrentar a equipe do Curitiba. Difícil imaginar que o Goiás não vença esse jogo, já que o Curitiba não vem ganhando de ninguém, mas o Vasco tem que torcer aí por um tropeço do Goiás e tem que tirar a diferença ali de saldo de gols, para a equipe do Cuiabá. Nesse momento, o Vasco tem -9 de saldo e o Cuiabá tem -7. Então, uma vitória do Vasco e uma derrota do Cuiabá já deixa os times ali com o mesmo saldo de gols, E o Vasco tem mais gols marcados, do que a equipe do Cuiabá. Então, o Vasco vencendo, o Cuiabá perdendo e o Goiás não vencendo hoje, o Vasco pode sair da zona do rebaixamento. Essa é a combinação de resultados que o Vasco precisa para sair da zona nessa rodada. Mas o que realmente importa é a vitória, O Vasco tem que vencer esse jogo de hoje, até para dar moral, para dar confiança, embalar essa segunda vitória seguida, ganhar de um time que está muito bem no campeonato, O Botafogo é muito favorito para o jogo de hoje, apesar do Botafogo ter tido uma semana muito conturbada com a saída do treinador. Vai ser dirigido hoje por um treinador interino, O Cláudio Caçapa, mas de toda forma o Botafogo é muito favorito para a partida, está num momento muito melhor. O Vasco está num momento muito confuso, Ficou muito tempo sem vencer, conseguiu uma vitória ali contra o Cuiabá na Bacia das Almas, Num pênalti ali de VAR, que foi pênalti, Importante deixar claro, foi muito pênalti. Mas enfim, clássico, as coisas acabam se equiparando, E claro, o Vasco tem possibilidade sim de vencer essa partida e também acho que a semana conturbada do Botafogo pode ajudar um pouco o Vasco
nesse quesito. Mas o Botafogo, com certeza, é o favorito para o jogo de hoje. Transmissão da partida. A TV Globo vai exibir esse jogo para a maior parte do território nacional. Está aparecendo aí na sua tela. A Rede Globo vai transmitir com narração de Luiz Roberto, né? Então você que mora no Rio de Janeiro e em grande parte do país, você vai poder acompanhar Botafogo e Vasco pela sua TV. Bom, vamos lá, né? Vamos tentar essa vitória contra o Botafogo, que vai ser muito importante. Mas como eu disse, é um jogo muito difícil, né? Infelizmente, a montagem de elenco do Vasco que fizeram nessa primeira janela de transferências, cara, o risco que correram não foi falta de aviso, todo mundo avisava que, pô, tem um elenco muito jovem, vai passar sufoco, o time tá mal montado, pagaram para ver e tá aí o resultado, né? O Vasco com apenas 9 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos torcer para que hoje a camisa pese a favor do Vasco, né? Não tô dizendo que a camisa do Botafogo não seja pesada, não, pelo amor de Deus. O Botafogo é um time também tradicionalíssimo do nosso futebol, tem uma história belíssima, mas, enfim, a gente está no momento que a gente precisa arrancar essa vitória aí do Botafogo de qualquer jeito. Vamos falar aqui das duas escalações, mas antes eu tenho um recadinho aqui da 1xBet. Se você quiser fazer uma fezinha nessa partida, fazer uma fezinha lá no Vascão, você pode ir na casa de palpites 1xBet. Tem o link aqui no comentário fixado, tem também o código promocional do nosso canal e você utilizando o nosso código promocional, você vai ganhar um bônus de boas-vindas lá na 1xBet, que é a parceira aqui do canal Machão da Gama. Então, para fazer uma fezinha no jogo Botafogo e Vasco hoje pelo Brasileirão, 1xBet, link está no comentário fixado para você resgatar seu bônus. Bom, e bora das duas escalações, né? O Vasco que terá novidades hoje, o Vasco terá Orediano e Pedro Raul na equipe titular, o Vasco desfalcado de Jair e também de Gabriel Peck, e o Botafogo também estará desfalcado, né? O Botafogo não terá o Vitor Sá e também não terá o Matheus Nascimento. O Matheus Nascimento é opção de banco de reserva, né? Sempre entra nos jogos, também não estará disponível para essa partida. Com a ausência de Vitor Sá, o Cláudio Caçapa deve utilizar Luiz Henrique, né, como titular. E apesar da saída do Luiz Castro, a tendência é que a equipe do Botafogo não tenha nenhuma outra mudança ali. Então a provável escalação do Botafogo é a seguinte: Lucas Perry no gol, Rafael, Adrielson, Cuesta, Maicon e Marlon Freitas, Tietê, Eduardo, Júnior Santos e na frente Tiquinho Soares e Luiz Henrique. E o Vasco de William Batista, o interino William Batista, que não poderá contar com Jair, que sentiu um problema no joelho, e com Gabriel Peck, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No meio-campo ali para a vaga do Jair, a tendência é que Zé Gabriel fique com a vaga, que Zé Gabriel seja o titular. E na frente, a tendência é que Orediano seja o titular e faça ali uma espécie de dupla de ataque, né, com o Pedro Raul. Com isso, o Vasco, que terá a volta também de Manu Capasso, será escalado da seguinte forma: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Capasso, Léo Pelé, Piton, Zé Gabriel, Marlon Gomes e Alex Teixeira. Na frente, Figueiredo, Orediano e Pedro Raul. Esse é o time do Vasco, meu amigo. Pedro Raul recuperando a posição de titular, né? Nos últimos jogos aí o Ryan, de apenas 16 anos, estava jogando. Hoje o Vasco vai de Pedro Raul, talvez por ser um clássico, né? O garoto ainda é 16 anos. Pedro Raul tem mais experiência, um pouco mais cascudo. Lei do ex, né? Pô, Pedro Raul podia fazer essa lei do ex hoje, ajudar, fazendo um golzinho. Pedro Raul não faz um gol desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, desde a terceira rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Ele fez o gol ali contra o Fluminense também. Então, assim, tá numa seca de gols aí o Pedro Raul. Tá na hora de voltar a marcar e que seja hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. E depois do jogo, eu volto aqui com o pós-jogo e tomara que com a vitória do Vasco. Saudações, até a próxima. Fui!